E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre a crise de 1929. Então vamos começar conversando sobre a expansão econômica dos Estados Unidos. Em algum momento, alguém da sua família tinha o costume de escutar programas de rádio, correto? Você sabia que as primeiras radiodifusoras regulares surgiram na década de 1920? Foi nessa época também que o cinema se tornou popular, com os filmes de Hollywood sendo exibidos em locais muito parecidos com aqueles que você já conhece hoje. Nos Estados Unidos, a expansão dos meios de comunicação de massa, como por exemplo o rádio e o cinema, foi beneficiada pela grande prosperidade econômica que vivia o país nos anos que seguiram ali ao fim da Primeira Guerra Mundial. Eu estou dizendo sobre os Estados Unidos, não se esqueçam disso. Os Estados Unidos, então, eles foram os grandes beneficiados com a Primeira Guerra. Como o conflito ele não foi travado em seu território, ou seja, a guerra não aconteceu nos Estados Unidos, a economia do país não sofreu danos decorrentes dos combates. E, além disso, a guerra destruiu grande parte do potencial industrial europeu, permitindo que os Estados Unidos se tornassem o principal exportador de mercadorias do planeta. Só para vocês terem uma noção, nesse momento ele era responsável por cerca de 30% da produção mundial. Toda essa riqueza econômica, ela foi responsável, em certa medida, por uma mudança na mentalidade norte-americana, como mostra o texto que está aparecendo aqui na tela para vocês. Então até recomendo que vocês pausem e dêem uma lida com calma, tá legal? Agora, vamos conversar sobre os acontecimentos que levaram à crise. A Europa, ao contrário dos Estados Unidos, saiu da guerra economicamente muito abalada. O desemprego ele cresceu muito e a inflação ela cada vez mais crescia, o que gerava uma desvalorização nas moedas, especialmente na moeda alemã, o marco alemão, causando o empobrecimento da população. Interessados em recuperar suas economias, os países europeus adotaram medidas para proteger e estimular as suas indústrias. E quais foram essas medidas? Uma delas foi a restrição das importações, ou seja, permitindo que menos mercadorias entrassem no país. A esse problema externo se somavam internamente os baixos salários dos trabalhadores norte-americanos e a queda dos preços dos produtos da agropecuária. A combinação entre as restrições adotadas pelos importadores e a queda do poder de compra do consumidor interno provocou um problema de superprodução nos Estados Unidos, que tinham a maior produção industrial do mundo. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, quando somado essa parte dos países europeus tentarem importar menos coisas dos Estados Unidos e os salários dos trabalhadores estarem cada vez menor, ou seja, fazendo com que os trabalhadores comprassem cada vez menos coisa porque tinha menos dinheiro, isso potencializou cada vez mais essa crise, porque o país continuava produzindo muito, só que menos pessoas estavam comprando. A partir de 1925, o crescimento econômico norte-americano começou a regredir. O governo e os bancos ofereciam muito crédito para tentar estimular ali a produção e elevar o consumo, o que reforçou ainda mais a especulação nas bolsas de valores. Mas calma, você tem ideia do que seja e de como funcionam as bolsas de valores? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Para atrair investidores, uma empresa coloca as suas ações à venda na bolsa de valores, que é o local onde se negociam as ações dessa empresa, ou seja, partes dessa empresa. A ação, então, ela é um documento que representa a propriedade de uma parte do patrimônio de determinada empresa e, numa situação ideal, se a empresa tiver lucros, o preço das ações sobe, beneficiando ali os investidores, ou também eles podem ser chamados de acionistas. Caso os lucros da empresa diminuam, as ações tendem a cair, prejudicando também os investidores. Para reduzir os prejuízos, esses acionistas, os investidores, eles procuram vender as suas ações antes que os preços caiam demais, para ele não perder ali o seu dinheiro. Operações desse tipo nas bolsas de valores são consideradas normais até os dias de hoje. Porém, naquele período, com a economia superaquecida e ausência de regulação governamental, investimentos que eram feitos em setores produtivos, ou seja, aqueles que mais empregam os trabalhadores, eles passaram a ser transferidos em massa, ou seja, o dinheiro que era investido
nesses setores, eles passaram a ser transferidos para aplicações nas bolsas de valores, o que parecia ser um caminho mais rápido para gerar mais riqueza a esses investidores, ao invés ali, por exemplo, de investir numa nova indústria ou numa fábrica já existente, pensando na sua expansão. Como resultado disso, a maior parte das empresas ficou muito endividada, pois ela produzia muito e vendia bem pouquinho, enquanto os preços das ações não paravam de subir. Nesse momento, se criou uma situação bem estranha, porque cedo ou tarde isso entraria em colapso. Por um lado, os investimentos crescentes na bolsa faziam as ações subirem rapidamente de preço. Por outro lado, boa parte dessas empresas que as pessoas estavam comprando as ações estavam à beira da falência. Ou seja, não fazia muito sentido essa lógica, porque você estava comprando muitas ações, os preços estavam subindo muito, os preços dessas ações, porque tinha cada vez mais pessoa comprando, porém, a empresa de verdade, ela estava quase falindo. Ou seja, em algum momento isso ia dar problema. Dito isso, vamos entrar no assunto sobre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Em outubro de 1929, uma verdadeira corrida dos acionistas para venderem as suas ações provocou a queda acelerada nos preços dessas ações e a falência de milhares de investidores. A queda crescente no preço das ações levou à quebra da Bolsa de Nova York em 24 de outubro daquele ano, de 1929. Muitos especuladores que aplicavam ali nas bolsas de valores utilizando crédito bancário, ou seja, ele fazia uma dívida no banco, pegava ali um dinheiro e investia na bolsa para viver nessa compra e venda das ações e ganhar dinheiro com isso. Após essa quebra da bolsa, esses especuladores não tinham como pagar os empréstimos que pegaram com os bancos. Com isso, milhares de clientes desses bancos não tiveram os seus depósitos garantidos porque os bancos estavam sem dinheiro, já que boa parte das pessoas que pegaram os empréstimos não estavam pagando, o que acabou provocando a quebra no sistema bancário nos Estados Unidos. Ou seja, o dinheiro dos clientes que estavam guardado ali nos bancos simplesmente desapareceu. Acreditando que o próprio mercado colocaria as coisas no eixo, o governo norte-americano cruzou os braços perante essa crise e pensou assim: vamos deixar que o mercado vai se regular em algum momento e resolver esse problema. O mercado, porém, não conseguiu se restabelecer por si só, e a economia capitalista entrou em uma crise que se prolongou por vários anos. Agora, vamos conversar sobre quais foram os efeitos dessa crise. Os efeitos da crise se estenderam pela maior parte do mundo durante a década de 1930. Os países da Europa Ocidental, eles foram os que mais sentiram a crise. Os Estados Unidos, eles não só cortaram os investimentos que faziam em alguns países, como também cobraram as dívidas contraídas por estes países, prejudicando cada vez mais essas economias do pós-guerra que já estavam bem ruins. Na União Soviética, não havia bolsa de valores nem capital especulativo. Além disso, o país havia sido isolado pelas economias capitalistas que temiam a expansão mundial do socialismo. Durante essa crise, esse isolamento preservou os soviéticos dos resultados mais terríveis de todos esses problemas econômicos. Nos Estados Unidos, os trabalhadores foram os que mais sentiram os efeitos da crise. Em 3 anos, a população de desempregados saltou de 400 mil para 14 milhões. E esses desempregados não podiam contar com, por exemplo, um sistema de previdência social, porque nem tinha, ou seja, eles foram lançados à miséria. Porém, em 1933, o democrata Franklin Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos e foi eleito com a promessa de recuperar a economia norte-americana. Eram quase 14 milhões de desempregados no país naquele momento. O novo presidente adotou um ambicioso programa de combate à crise que ficou conhecido como New Deal, ou seja, o novo acordo. A base do programa era o abandono do liberalismo, ou seja, o abandono dessas políticas de eu não vou intervir porque em algum momento o mercado, os negócios vão se ajustar. Esse programa, ele teve a adoção de uma política de intervenção direta do Estado na condução da economia, como faziam ali, por exemplo, os soviéticos, mas claro, sem suprimir a propriedade privada, ou seja, permitindo ali que existissem as empresas, todo mundo tivesse a sua propriedade e não como a União Soviética que tudo ficava na mão do Estado. Essa medida, ela foi vista como a única saída para combater a especulação
e os efeitos desastrosos de uma política de livre mercado que foi adotada naquele momento. Então, Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, venceu 4 eleições consecutivas e permaneceu por 12 anos na presidência dos Estados Unidos. Em seus mandatos posteriores, ele aprofundou as medidas de intervencionismo, ou seja, as medidas que o Estado fazia para controlar a economia, e ele também fez grandes avanços na política de bem-estar social, com a aprovação ali, por exemplo, do direito de greve, da liberdade sindical e também, é claro, de uma legislação social. Agora, para a gente finalizar essa aula, eu quero comentar com vocês algumas linhas de atuação desse New Deal. O programa do democrata Roosevelt seguia em grande parte as propostas do economista britânico John Maynard Keynes, que defendia o papel regulador do Estado na atividade econômica para evitar ou reduzir os efeitos das crises econômicas. Ou seja, ele defendia que o Estado tivesse uma atividade, uma força, ou seja, que trabalhasse de forma mais ativa para evitar essas crises e evitar qualquer problema econômico. Agora, eu vou comentar com vocês como o New Deal atuou referente à indústria, ao emprego e algumas outras questões. Em relação à indústria, para ajudar na recuperação das empresas, foi criado um programa de auxílio à indústria, como por exemplo a concessão de financiamento a juros bem baixos, ou seja, uma empresa ela poderia pegar um empréstimo com o governo e pagar um juros muito baixo por isso, porque na visão do Estado, na visão do governo, ela estaria empregando cada vez mais pessoas e movimentando assim a economia, porque mais pessoas empregadas é mais pessoas consumindo, o que gerava uma melhora na economia. Além disso, e em relação a essa questão do emprego, a jornada de trabalho ela foi reduzida. O governo fixou um salário mínimo, ou seja, até aquele momento não existia um salário mínimo. Se pagava quanto queria. E ele também realizou um programa de construção de obras públicas, como por exemplo estradas, usinas hidrelétricas, escolas e hospitais. Porque com isso ele criava novos postos de trabalho. Porque para construir tudo isso precisa de gente. Ou seja, movimentava também um pouquinho mais a economia. E para a gente então finalizar de fato, a recuperação econômica ela foi financiada com dinheiro público, ou seja, não foi o mercado, não foi ali as empresas que resolveu esse problema, foi de fato o governo. Porém, o governo só obteve dinheiro para conseguir fazer tudo isso com o aumento dos impostos. Portanto, houve uma taxação dos cidadãos mais ricos e isso foi um mecanismo escolhido pelo governo para garantir a distribuição de renda e financiar, é claro, a recuperação do país. Ou seja, naquele momento, os ricos começaram a pagar cada vez mais impostos e isso ajudou o país a sair da crise. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre a crise de 29. Eu sei que foi uma aula bem grande, uma aula bem densa, bem difícil. Então, eu recomendo super que você volte a alguns tópicos, que você assista mais vezes essa aula e veja tudo isso com calma, porque é bastante conteúdo para ser estudado. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.